Exportação de soja totaliza 3.190.000 toneladas na parcial de setembro, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. Tabelamento de frete prejudica a entrega dos insumos agropecuários. Moagem de cana-de-açúcar cai 15,31% na primeira quinzena de setembro. E ainda, todos os destaques da Expo Inel 2018 ao vivo, direto de Uberaba, em Minas Gerais. Olá, uma ótima tarde para você que está conosco na programação do Canal do Boi. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde a você, boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. Começamos o programa de hoje falando sobre mercado financeiro. Começamos falando sobre dólar que opera em alta nesta terça-feira, com os investidores de olho nas novas pesquisas eleitorais. Sendo que o dólar fechou ontem em alta, uma alta de 0,97%, sendo negociado a R$ 4,08. Então vamos ver como opera a moeda norte-americana neste momento no cenário nacional. A moeda norte-americana está sendo negociada a R$ 4,12 mais 5, com uma variação positiva em 0,92%. A questão do cenário eleitoral no Brasil é algo que vem se alternando e a cada publicação, a cada divulgação de nova pesquisa, há uma série de tentativas de acomodação, algumas delas não tão favoráveis ao mercado. É o que vem apontando alguns dos cenários que vão sendo desenhados. Para nós nos atualizarmos, porque isso do dólar subir por conta das eleições afeta diretamente diversos produtos da pauta de exportação brasileira, através do dólar. Eu converso agora com Walter Pulga Júnior, ele está aqui conosco já ao vivo em São Paulo, na sede da BBM. Pulga, tivemos mais uma rodada de apresentação de dados, divulgação de números de pesquisa, já alternou também cenário para a moeda norte-americana. Isso afeta, estava dizendo que afeta aqui alguns produtos, algumas commodities brasileiras. Como é que está esse cenário neste momento? Pulga, boa tarde. Boa tarde a você, Fabiano, boa tarde a todos. Bom, o que ocorre, é importante ressaltar, é um movimento especulativo que já é esperado em período de eleição. O dólar hoje pela manhã se aproximou de R$ 4,14, chegou a ser negociado a R$ 4,13 mais 85. Ou seja, houve uma explosão na primeira hora de negociação. Isso porque a campanha eleitoral está mostrando uma tendência de ainda Jair Bolsonaro liderar as pesquisas de intenção de voto, seguido agora mais de perto de Fernando Haddad do PT. Como o mercado não vê com bons olhos, ou pelo menos não vê neste momento as propostas de Fernando Haddad do PT com bons olhos, lógico, a reação é negativa. Há uma corrida para o dólar e, lógico, uma queda na Bolsa. Para se ter uma ideia, a Bolsa agora há pouco, o índice Bovespa, que é a referência para o mercado de Bolsa, recuava 0,19%, já voltava de novo para a faixa dos 77.800 pontos. O dólar, de outro lado, sobe. Agora há pouco subia 0,90%, quase 1% de alta, e na faixa de 4,12, perto de 4,13, já se aproximou de R$ 4,14. Agora é importante ressaltar que todos os veículos de comunicação têm destacado a preocupação, Fabiano, com especulação, viu? Os resultados das pesquisas eleitorais e supostas denúncias contra candidatos movimentam o mercado e podem causar prejuízo para o investidor. Veja, até o fim das eleições, o mercado vai viver, na verdade, na base do ouvir dizer, né? Ou de uma fonte super confiável, me contou, aquelas conversas que nós ouvimos muito em restaurantes, em bares, né? É o que explicava a Fernanda Consorte, ela é estrategista de câmbio do Banco Orinvest. Ela aconselha aos investidores tomar muito cuidado ao fazer seus negócios. Agora, a diferença entre ganhar um bom dinheiro e conquistar aí uma fortuna do dia para a noite depende principalmente da qualidade e da velocidade das informações. Por isso, a gente sempre alerta aqui, mantenha-se informado, né? As informações são a matéria-prima do mercado financeiro, como lembrava um dos
responsáveis por análise de mercado da Spinelli, da corretora Spinelli, que é o Glauco Legatti. Mas ele alerta, né? Quem fica sabendo de um fato antes, talvez que pode mudar o rumo da política, às vezes ganha dinheiro, mas é preciso tomar cuidado com essa informação. Muitas vezes são informações falsas. E mais, o Ribamar Hamburg, por exemplo, que é coordenador de análise política da Genial Investimentos, ele diz: há muita gente que aproveita esse cenário de incertezas para ganhar dinheiro. Lançar um boato no mercado é uma das formas de especular, disse, eu vou repetir, Ribamar Hamburg, ele é coordenador de análise política da Genial Investimentos. Portanto, ao sabor das pesquisas eleitorais, o mercado vai oscilar, mas é necessário estar de olho na informação. O dólar tende mesmo a manter uma trajetória de alta, com a ascendência, né, do PT ao segundo lugar nas intenções de voto nas últimas pesquisas eleitorais. Por isso, é normal que isso aconteça, mas ainda há expectativa de que no final do ano teremos o dólar abaixo de R$ 4,00. Eu volto para Campo Grande. Tá certo, Pulga, a gente já vai falar agora. Esse posicionamento é interessante do mercado, principalmente quando falam na pesquisa Focus, é que independente do vencedor, tem essa tendência de se ter o dólar mais baixo na virada do ano de 2018 para 2019. Agora, mudando de assunto, eu vou trazer em destaque agora um tema que é super importante para a pecuária brasileira e para o agronegócio como um todo. Isso porque a movimentação no primeiro semestre deste ano trouxe uma elevação de 14% na utilização de sêmen para o gado de corte no Brasil. Então, o rebanho brasileiro tendo uma melhoria genética, uma evolução genética, graças a esse tipo de tecnologia que garante que se tenha melhoria nos animais. Daqui a pouco eu vou falar com Walter Pulga Júnior sobre este assunto, mas antes, você confere conosco cotações de mercado. Bom, e o assunto, como eu estava adiantando, é a implementação, o movimento do primeiro semestre que nós tivemos nesse ano de 2018 em relação à utilização de sêmen para se ter uma melhor aplicação e evolução, principalmente, do rebanho brasileiro. De acordo com os dados da Asbia, houve um incremento na ordem de 14% na utilização de sêmen para o rebanho bovino de corte aqui no Brasil. E é sobre este assunto que eu volto a falar com o Walter Pulga Júnior, que está aqui conosco, recebe convidado, tenho prazer em recebê-lo aqui no Agricultura BR. E Pulga, é um aumento expressivo na utilização, mostra um emprego de tecnologia e uma busca por evolução do rebanho nacional. É isso mesmo, Fabiano. Há uma busca por tecnologia na pecuária. É lógico que está aquém do que muitos analistas de mercado apontam, né? A pecuária brasileira evolui rapidamente, mas há muitas diferenças e alguns setores ainda patinam na tecnologia, mas o fato é que o mercado de genética bovina vem confirmando para este ano a estimativa de crescimento. Bom, o primeiro semestre fechou com alta de 9% no aumento das vendas gerais de sêmen, né? Isso comparando aí com o mesmo período de 2017. Agora, no caso do gado de corte, o crescimento foi maior, um crescimento na venda de sêmen de 14%. E quem apura esses números junto com o CPEA é a Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Aqui ao meu lado, Sérgio Saldi, já conhecido de quem acompanha a pecuária no Brasil. Obrigado por ter vindo, Sérgio. Vamos explicar o que ocorreu. O crescimento já era previsto, não, Sérgio? Sim, bom, prazer estar aqui, Pulga, mais uma vez. A gente já apostava nesse crescimento, né? Logicamente, a gente considerar que 2017, primeiro semestre, teve todas aquelas intempéries envolvendo a cadeia de carne no Brasil, né? Mas o resultado foi bem superior ao que a gente imaginava. Então, né, são boas notícias que a gente está trazendo aí para o pecuarista, principalmente para aquele que acredita no uso da tecnologia na pecuária. Agora, 9% o aumento das vendas gerais de sêmen. Agora, no caso do gado de corte, o aumento foi maior, 14%. Por que esse crescimento ocorreu, Sérgio? Exatamente, um crescimento bastante forte, né? A gente acredita
que esse crescimento foi puxado, principalmente, né, pela melhoria no ambiente, né, do mercado frigorífico no Brasil. As exportações, por exemplo? Comparando o próprio mercado local, né, se a gente olhar o primeiro semestre de 2017, nós tivemos aquelas questões envolvendo escândalos, né, a delação da JBS, tudo isso mexeu muito com o mercado de carnes no Brasil. Primeiro semestre de 2018, nós estamos trabalhando num ambiente mais saudável, né, mais controlado. Confortável. Né, então, logicamente, temos que destacar as exportações de gado vivo para o Oriente Médio. Né, isso contribuiu bastante para ajudar nesse mercado. Agora, no caso da pecuária de leite, a reação não foi a mesma. No entanto, também um crescimento, mas um crescimento menor de 3%. Por que na área do leite, né, na pecuária de leite, nós não tivemos um crescimento tão acentuado? Sim, apesar de o crescimento ter sido menor, né, foi próximo de 3%, mas a gente também comemora bastante por dois motivos. O primeiro, que no primeiro semestre de 2017, o crescimento foi de 25%, né, porque em 2016 houve uma crise muito grande no setor, e aí em 2017 reagiu, cresceu 25%, então a gente está falando de um crescimento de quase 3% sobre 25%. Então é bem interessante. E lembrando, né, que no mês de maio nós tivemos a greve dos caminhoneiros que afetou muito o setor leiteiro. Então nós tivemos problemas já, vamos dizer, próprios, especiais para a pecuária de leite, que evitou uma recuperação mais acentuada como a que ocorria. Exato, quer dizer, na verdade esse crescimento de 3%, né, diante de um cenário que basicamente pegou a última semana de maio, que é um mês forte de vendas de genética no setor leiteiro, e a concentração na última semana já é de tradição, já é da cultura do produtor de leite, né, por causa de cooperativas, ele se acostumou a comprar na última semana do mês, quer dizer, praticamente quebrou as vendas do mês de maio. Por isso a alta não foi tão grande no caso do leite. Exatamente, poderia ter sido maior. Agora vamos falar um pouquinho, que a Asbia também apura, por raças, né? Ainda temos aí, entre as raças de corte com sêmen em maior quantidade comercializada, as 5 maiores vendedoras foram Angus, né, seguida de Nelore, que no relatório de vocês, da Asbia, ainda é dividido em 2, né, o puro de origem e o Seipe, né, mais o mocho. Bom, temos mocho, temos brangos. Bom, quem é que ganha espaço na pecuária brasileira através do sêmen? Aí nós temos um movimento bastante interessante, né? Quando a gente apresenta o relatório do primeiro semestre de 2018, nós também apresentamos em detalhes o relatório de 2017. Então a gente apresenta toda a evolução por raça, divisão por estado, né? Onde estão as vendas em detalhes. E aí a gente nota que em 2017 houve um movimento de crescimento do Nelore, né? Lembrando que a raça Angus ainda continua sendo a principal raça, né, de utilização de genética no Brasil, através de inseminação artificial, e houve uma barrigada, ou seja, uma pequena queda na evolução do Angus, né, comparado aos anos anteriores. Isso a gente já esperava, em parte, em função da necessidade de reposição do plantel de fêmeas nas fazendas, ou seja, eles seminaram muito tempo com Angus, né, nos últimos anos, e aí chegou um momento que precisava de fêmeas Nelore para poder repor o plantel da fazenda. Então, isso já era esperado. Agora, esse movimento de 2017 aí, da cadeia da carne, afetando, interrompendo o pagamento de bônus, também contribuiu para diminuir um pouco a utilização do sêmen para cruzamento. No caso da pecuária de leite, o sêmen demandado, em maior quantidade, é de que raça? Também tem um movimento interessante aí quando a gente olha essa evolução por raças. Nos últimos anos, né, vamos dizer assim, os 4 últimos anos, a gente nota um crescimento muito grande da raça Girolando, né, uma raça que vem crescendo muito, muito em função do bom trabalho executado pela Associação da Raça no país, com demanda aí não só no mercado nacional, mas também para exportação. Mas nos últimos 1 ano e meio, aí, 2 anos, nós tivemos uma adoção de uma tecnologia nova pelo produtor de leite, que é o Compost Barn, ou seja, é aquele barracão promovendo o maior conforto dos animais, né, utilizando aí uma cama macia, com ventilação, e isso está fazendo com que alguns criadores façam um movimento voltando para as raças europeias. Então a gente notou mais recentemente um crescimento muito grande do holandês e do Jersey. Holandês e Jersey, na verdade, são grandes, né? São muito conhecidos, estão esparramados pelo Brasil, né? Exato. É um grande volume de gado. São as principais raças do mundo, né, de produção leiteira. Agora, vamos falar um pouco, vou inverter um pouquinho, nós compramos
sêmen de outros países. Sim. E essa importação tem tido algumas restrições. O que ocorre, Sérgio, nessa área para as empresas que importam? Quando a gente analisa os dados do primeiro semestre de 2016 em comparação com 2017, a gente nota uma queda muito grande nas importações. Basicamente, 2 motivos, né? O primeiro é em função da greve dos caminhoneiros, né, que interrompeu o processo de importação, porque na dúvida de quanto tempo ia durar, como é que ia ser, né, as empresas com medo desse sêmen ficar retido no aeroporto e sofrer ali qualquer dano na integridade, né, lembramos que é sempre um produto perecível, que a gente tem que tomar muito cuidado na armazenagem, as empresas optaram por não fazer o processo de importação, e isso acaba retardando, né, e muito dessa importação, principalmente de corte, que chegaria entre maio e junho, acabou vindo em julho, né? Então descasou com a época normal de importação que a gente faria. Um outro motivo é realmente a gente enfrentou bastante dificuldade esse ano, esse começo de ano, com infelizmente a deficiência do Ministério da Agricultura em termos de número de fiscais, né? Tiveram algumas regiões do Brasil com ausência de fiscais responsáveis por autorizar o processo de importação, né? Então, isso, a ASBIA teve que intervir junto ao Ministério, representando o interesse de algumas empresas, mostrando a necessidade, né, de realocação desses profissionais, e a gente conseguiu aí o retorno de alguns fiscais para suas posições de origem, para poder permitir esse processo de importação. Então, esse retrato do primeiro semestre, ele mostra muito mais questões locais, pontuais, né, do que uma tendência. A gente acredita que, ao ver o cenário do ano total, as importações vão continuar crescendo. E a exportação? Temos espaço no mercado externo para produção de sêmen no Brasil? Nós podemos exportar sêmen? Temos uma tendência de crescimento? Muito. O potencial é muito grande para exportação. Há uma demanda mundial por raças como Girolando, como Gi, né? Na América Latina, países como a Colômbia já são bem tradicionais de consumo da genética brasileira. Mais recentemente, o Paraguai e a Bolívia, né, definiram protocolos, assim como o Equador. Então, a gente tem atuado bastante fortemente para ampliar esse mercado da genética brasileira. Agora, tem um universo enorme que é a Ásia, né? E aí tem que ter a participação em conjunto com as empresas do Ministério da Agricultura, né, para facilitar a negociação, para a gente poder estabelecer os protocolos, né, sanitários que permitam a exportação dessas doses de sêmen, mas o potencial é bastante grande. Nossa exportação ainda é muito pequena quando falamos de sêmen. Sim. Nós ainda trazemos muito de fora para aprimorar o plantel, mas ainda exportamos pouco. Exato. Agora é um mercado imenso. A balança comercial está desequilibrada no ponto de vista da genética, né? A gente importa aí cerca de 8 milhões de doses e está exportando menos de 10% disso, né? Então tem muito ainda que crescer. Não exportamos nem 1 milhão de doses. Não, a gente está exportando em torno de 400, 500 mil Mas doses. É um mercado que o Brasil tem espaço. Muito, principalmente no mercado asiático, né? Onde a gente está falando de volumes grandes. A gente tem já demandas, né, firmes para a Índia, Paquistão, Sri Lanka, Malásia, Filipinas. São países, essencialmente países de clima tropical, onde a genética de raças brasileiras como o Girolando, como o Gia, como o Nelore pode entrar muito bem. Bom, você acaba de ouvir Sérgio Saldi. Sérgio Saldi é presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Perspectiva aí de até exportação de sêmen brasileiro, mercado amplo, e ainda estamos importando bastante, mas temos uma tecnologia que já penetra aí nas diferentes regiões da pecuária brasileira. A tecnologia avança, não, Sérgio? Sim, o uso das biotecnologias reprodutivas, né, vem de encontro à necessidade do criador de produzir mais numa menor área, ou seja, aumentar a sua produtividade, sem gerar impacto ecológico, sem gerar impacto ambiental e principalmente aumentando a lucratividade no seu negócio, né? Então é fundamental, tem que realmente adotar as tecnologias. Bom, agradeço o Sérgio Saldi aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Eu volto para Campo Grande. É com vocês. Obrigado, Walter Puga. Obrigado ao Sérgio Saldi, ele que é presidente da ASBIA, explicou esse crescimento que foi identificado na utilização de sêmen para os bovinos, principalmente bovinos de corte, crescimento no primeiro semestre de 2018 de 14%.
E quem trabalha com insumos agropecuários já não sabe mais o que fazer. É porque o tabelamento de fretes só prejudicou o setor. E neste terceiro trimestre, a conta fica ainda mais difícil de fechar. E este foi um tema de uma reunião nesta segunda-feira em Brasília e Catarina Martorelli traz as informações. A Câmara Setorial de Insumos Agropecuários teve como foco o frete. A indefinição por parte do STF sobre as ações de inconstitucionalidade só geram prejuízos ao setor. A CNA apresentou um levantamento que mostra em um ano reajuste de 30% sem frete retorno. Segundo a Confederação, isso tem tornado inviável o escoamento da produção de milho, café, leite e trigo. Nada se compara como índice de reajuste da inflação, nada se compara a isso, já que esse aumento ele inclui um período de 3 meses. E o reajuste utilizado comumente, que é o IPCA, em um ano, ele chega a 4%. Segundo o setor, esse é o período do ano em que os produtores mais estão sentindo no bolso os reflexos do tabelamento do frete. É que agosto, setembro e outubro são os meses em que eles fazem mais entrega de insumos agropecuários. Estamos num momento de alta sazonalidade, convivendo com uma insegurança jurídica gritante em relação a essa questão do frete, né? Então nós temos aí um desafio para encerrar o ano. Agora o setor aposta todas as fichas no Ministério da Agricultura para reverter essa situação junto ao STF. O que se espera do Ministério da Agricultura, que é o nosso aliado, né, que nos defende, quando se fala do agronegócio, é esse papel. Como ente de governo, o STF, apesar de ser um Supremo Tribunal judicial, ele também é um ente político. E o que se espera aí é que o Ministério da Agricultura, munido de todos os argumentos econômicos e políticos, vá até o Supremo para tentar fazer com que o Supremo Tribunal Federal reconheça que essa interferência é inconstitucional. O ministro Luiz Fux, que é o relator das ações de inconstitucionalidade contra o tabelamento, ainda não disse uma data para julgar o caso. E o assunto é soja por aqui no Agricultura BR. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, em levantamento parcial apresentado na tarde desta última segunda-feira, durante os 14 primeiros dias úteis de setembro, ou nas 3 primeiras semanas, se teve o embarque de 3.140.000 toneladas de soja, com faturamento ou receita para as tradings que operam nessa exportação da oleaginosa na ordem de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. É o que você confere conosco aqui no Agricultura BR. Nós trazemos aqui os números em relação ao que vem acontecendo. Período de 14 dias úteis, 3.190.000 toneladas, receita de 1 bilhão 270 milhões de dólares, de acordo com os números apresentados pela Secretaria de Comércio Exterior. E vamos ver os preços praticados para a saca de 60 quilos da soja nos principais portos brasileiros. A saca de 60 quilos da soja vem subindo nos portos. Vamos ver então os preços praticados para a saca de 60 quilos da soja. No Porto de Santos, a saca está sendo negociada a R$ 98,50. No Porto de Paranaguá, a saca de 60 quilos da soja está sendo negociada a R$ 99. E o assunto agora é bastante sério, Carla, porque de acordo com alguns dos maiores centros, alguns dos maiores centros de meteorologia do mundo, vão apontando para uma probabilidade do fenômeno El Niño no final da primavera e começo do verão de 2019, na ordem de 60%. Então, chances de ocorrer já na casa de 60% para o fenômeno climático do El Niño. Então vamos lá para Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende se realmente esse fenômeno deve chegar e atingir as principais áreas produtoras aqui do Brasil.
Boa tarde, Juliana. Seja bem-vinda. O El Ninho vai chegar aqui no Brasil? Olá, boa tarde, Carla, Fabiana e a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Olha, isso mesmo. De acordo com as simulações climáticas de órgãos internacionais de meteorologia, há indícios já que o El Ninho deve acontecer já de fato durante os próximos meses. Eu trouxe um gráfico aqui que representa em relação a essa chance de acontecer El Ninho nesses próximos períodos. As barras em vermelho são representadas pela ocorrência do El Ninho. Então, o que a gente pode notar? A gente pode notar já que o risco já passa de 60% entre o trimestre de outubro, novembro e dezembro. E esse risco vai aumentar ainda mais conforme nos aproximamos do verão. Com isso, a tendência ainda é da ocorrência de fato do El Ninho entre o final da primavera, começo do verão. E o que isso garante? O que esse El Ninho pode trazer de mudança na distribuição das chuvas aqui no país e nas principais áreas produtoras? Expectativa de manter as chuvas abaixo da média em áreas do interior do Nordeste, em pontos do Sudeste e Centro-Oeste. As pancadas que acontecer são ainda fortes, mas de forma mais rápida e também isoladas. E na região sul, as chuvas acontecem de forma mais frequentes, duradouras e também com alto volume de água. Então, se compararmos já em relação às chuvas já durante a primavera, a tendência é de chuva abaixo da média em grande parte da região em amarelo do mapa. Nas áreas em verde, como sul de Minas Gerais, São Paulo, norte do estado do Mato Grosso do Sul, grande parte da região norte, expectativa de chuva dentro da média. Mas lembrando que as pancadas devem vir ainda de forma bastante irregulares. Em pontos do estado de Santa Catarina, Paraná, até essa faixa que se estende até o Acre, expectativa de chuva acima da média, mas ainda de forma bem irregular. E no Rio Grande do Sul, tendência de chuva acima da média, com pancadas mais frequentes, duradouras e até volumosas. Isso garante, então, que durante toda a primavera devemos ter temperaturas acima da média na maior parte do país e abaixo da média no Rio Grande do Sul, somente por conta dos dias mais fechados e também das instabilidades mais frequentes. Então, de forma geral, a tendência já é da ocorrência do El Ninho entre o final da primavera e também ao longo do próximo verão, e isso garante mudança na distribuição das chuvas. Mas as chuvas devem seguir regulares nas principais áreas produtoras da região central do país, e isso aumenta a chance de pancadas mais fortes e volumosas e até de temporais no extremo sul gaúcho. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Juliana. A Juliana que volta logo mais trazendo mais previsão do tempo aqui pra gente. Essas informações são sempre importantes porque elas mexem, influenciam diretamente o planejamento do produtor rural, principalmente quem está com lavoura indo para as suas áreas ou ainda que está ali pronto para entrar. Mexe com o mapeamento de chuvas. Seguimos falando de soja, mas agora soja nos Estados Unidos, isso porque houve a divulgação do relatório de embarques norte-americanos na final da tarde desta última segunda-feira por parte do Departamento de Agricultura norte-americano. Esses embarques ficaram inferiores na semana encerrada em 20 de setembro, é o que a Agricultura BR mostra agora, você acompanha comigo aqui os dados, volume até a semana encerrada em 20 de setembro foi de 693.890 toneladas, variação negativa de 11,7% quando comparado ao que acontecia uma semana antes. Vamos saber agora como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago vem totalmente descolada, está muito longe de ter um acordo comercial entre China e Estados Unidos. Pelo contrário, a situação vai ficando cada vez mais difícil. Isso faz com que tenha esse descolamento. Soja em Chicago, de qualquer maneira, continua trazendo ali alguma base para o entendimento do mercado internacional da soja e hoje vem com recuperação. Recuperação agora vai se aproximando de 1%. Posição de novembro a $8,48 mais 2 por bushel. Janeiro, $8,62 o bushel, março $8,75, maio $8,88 mais 2 por bushel. A tendência era essa mesmo, era de uma elevação nos negócios para a soja e também para trigo nesta terça-feira. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco, no programa de hoje, você vai ver que a produção de arroz deve ter queda de 6,7% no Rio Grande do Sul na safra 2018-2019. Olha, e a moagem de cana-de-açúcar recuou quase mais de 15%, né? 15,31% na primeira quinzena do mês de setembro. Esses são assuntos de destaque ainda hoje no Agricultura BR.
E a partir de agora, a Agricultura BR destaca o setor sucroenergético. E de acordo com dados apresentados pela Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, para a primeira quinzena do mês de setembro, houve um recuo para a moagem do produto nesse período. Por esse período de 15 dias, os primeiros desse mês de setembro totalizaram uma queda de 15,31%, fazendo com que o centro-sul do país tivesse processado 35.510.000 toneladas, é o que nós vamos acompanhar na tela agora. Nós temos aqui os dados para a primeira quinzena, 38.510.000 toneladas, melhor dizendo, foi o que passou pelo processo de moagem na primeira quinzena de setembro, uma queda de 15,31% na comparação sazonal. Portanto, no mesmo período do ano passado, era 15,31% maior a moagem de cana-de-açúcar no centro-sul do país. E até dia 15 de setembro, o processamento da cana-de-açúcar na região centro-sul do país ficou praticamente o mesmo da safra anterior. Vamos ver na tela os dados que a Única trouxe. No acumulado deste início da safra 2018-2019 até o dia 15 de setembro, o processamento chegou a 430.350.000 toneladas da cana-de-açúcar. Praticamente o mesmo valor observado em igual período do ciclo anterior, que foi de 428.320.000 toneladas de cana. Ao considerar o mesmo período, a primeira quinzena de setembro, é importante lembrar que a produção de açúcar ficou 31,57% inferior. É uma queda. Sempre também é importante ressaltar que é uma safra alcooleira, portanto, houve redução no açúcar no comparado sazonal, no mesmo período do ano passado, e aumento na produção de etanol. No caso, a produção de etanol ficou 6,68% maior. É o que nós vamos ver agora na tela. Fica mais fácil para se entender, de um lado açúcar, do outro lado etanol. A açúcar, produção na primeira quinzena de setembro foi de 2.150.000 toneladas, queda de 31,57% comparado ao mesmo período do último ano. Já o etanol alcançou a produção de 2.250 milhões de litros, uma alta de 6,86% na comparação anual. Você vê quinzena a quinzena os dados demonstrando e comprovando o bom momento do etanol, a safra alcooleira, mas também refletindo os baixos preços do açúcar, mesmo com uma certa recuperação recente que se teve no mercado internacional. E nós vamos voltar a somar meteorologia para ver com a Juliana Rezende a previsão do tempo para as áreas produtoras de cana-de-açúcar da região centro-sul do país. Juliana, o que os produtores podem esperar na região centro-sul para a cana-de-açúcar? Olha, Carla, para as principais áreas produtoras de cana-de-açúcar do centro-sul do país, os próximos dias vão seguir de áreas de instabilidades de fraca intensidade. De forma geral, as condições de umidade do solo ainda seguem mais baixas entre Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, porque a chuva que retornou foi muito fraca, isolada e irregular e não conseguiu já aumentar esses índices de disponibilidade hídrica do solo. Para os próximos dias, tem previsão de chuva bastante abrangente, então isso vai alcançar as principais áreas produtoras de cana-de-açúcar do Sudeste e Centro-Oeste também. Grande parte do Sul mineiro, norte do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e até o sul do estado de Goiás, recebem pancadas até com bons volumes de água, em torno de 15 a 30 milímetros. Mas tem algumas regiões que ainda não vão receber chuva. O norte mineiro, grande parte de Goiás e até a faixa leste do Mato Grosso, nada de chuva por enquanto. E na região sul, tendência de chuvas bastante frequentes e também com volumes bem expressivos. A partir das próximas semanas, entre o começo do mês de outubro, entre o dia 1º até o dia 5, a chuva que acontecer em áreas produtoras de cana-de-açúcar do Sudeste e Centro-Oeste acaba perdendo intensidade aos poucos. E aí a chuva que acontecer é bem fraca
isolada e também mal distribuída. Isso porque as chuvas voltam a migrar e a se concentrar no extremo sul do país. O Rio Grande do Sul volta a receber chuva. Então, as pancadas entre o Sudeste e o Centro-Oeste até o estado do Paraná ficam bem mais fracas. Essa chuva não atrapalha o andamento das atividades de colheita e moagem das lavouras de cana-de-açúcar. Isso para os produtores que ainda estão nessa fase. Então, de forma geral, vamos ter ainda esse cenário até pelo menos o dia 10 de outubro. Pancadas bem fracas entre o Sudeste e Centro-Oeste, chuvas mais expressivas no sul do país e principalmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, de forma geral, as pancadas que acontecerem em áreas do Sudeste e Centro-Oeste ainda não conseguem reverter essa situação de baixa disponibilidade hídrica do solo para algumas áreas produtoras de cana-de-açúcar. Não deve atrapalhar também o andamento das atividades no campo. A expectativa é de chuvas mais expressivas mesmo e com potencial para reverter a situação de baixa disponibilidade hídrica do solo é somente em meados do mês de outubro, quando a chuva volta com força para as principais áreas produtoras de cana da região central do país. Volto com vocês nos estúdios. Obrigada, Juliana. A Juliana que volta logo mais, trazendo mais clima aqui pra gente. Vamos falar sobre tecnologia e tecnologia voltada na pecuária que utiliza todo o sistema de produção. Sabe por quê? Porque a integração lavoura-pecuária garante alguns fatores que normalmente as áreas de criação não têm. Olha só, de acordo com as pesquisas, as vacas que são criadas em sistemas de integração e contam com sombreamento, que é aquele chamado equilíbrio que se tem dentro da área de propriedade e fazendo com que tenha esse conforto bioclimático para os animais, faz com que essas vacas tenham uma produção de 20% a mais nos embriões. É o que você confere agora na reportagem. Um estudo da Embrapa Pecuária Sudeste comprovou que vacas que vivem em áreas sombreadas com sistemas integrados de produção, como lavoura, pecuária e floresta, produzem quase 20% a mais embriões do que os animais que ficam ao sol. De acordo com a entidade, o conforto térmico interfere na eficiência reprodutiva dos animais. Os animais criados no Sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta, ILPF, apresentaram taxa de produção de embriões 43%, enquanto os que vivem em pastagens convencionais produziram 36%. A diferença de 7 pontos percentuais representa quase 20% a mais no número de embriões. Foram avaliadas 18 vacas da raça Canchim de primeiro parto com bezerro ao pé, entre os meses de dezembro de 2016 e maio de 2017, e comparadas com fêmeas que ficaram em uma área com o mesmo tamanho e tipo de pastagem, mas com sombreamento mínimo. O objetivo da avaliação era comparar os animais com maior estresse calórico e o menor estresse calórico. Ao longo dos meses, foram avaliados indicadores como o nível de cortisol, que são os hormônios do estresse, progesterona, avaliação de temperatura de superfície desses animais e taxa de produção de embriões das fêmeas. A taxa de embriões foi maior naqueles animais com conforto térmico maior. Os resultados mostraram que o microclima mais favorável observado no sistema ILPF, com menor incidência de radiação solar sobre os animais, contribuiu para o aumento na produção de embriões. Segundo a pesquisa, o calor produz uma condição de estresse ao animal que reduz a sua eficiência reprodutiva por alterações metabólicas e endócrinas, que são consequências da liberação de cortisol, que é um dos marcadores de estresse. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Aí, números importantes e melhor qualidade na produção. E olha, daqui a pouco na Agricultura BR você vai ver que o controle fitossanitário está sendo prejudicado no país pela falta de fiscais agropecuários. Assunto muito sério daqui a pouco na Agricultura BR. E no próximo bloco você vai ver que a produção para a safra 2018-2019 do arroz deve ter um recuo de 6,7% no Rio Grande do Sul. E você, nós lembramos o tempo todo que pode participar do programa conosco, mande sua mensagem no nosso Facebook do Agricultura BR, do Twitter e também no 67996562266, é o número do WhatsApp do programa. Fique agora com o Momento Fosfosal. Voltamos já.
com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. O Fosfosal ele tem entrado no nosso manejo sanitário na compra. A gente hoje está com muita dificuldade de comprar bezerro aqui por perto, a gente tem comprado bezerro muito longe. E esses bezerros, eles viajam um dia, nessa época das águas principalmente, até 2 dias de caminhão, e esses animais chegam muito debilitados. Então a gente tem sentido que quando a gente faz Fosfosal nesses animais que chegam, a gente tem tido uma resposta bem rápida, porque esses bezerros chegam, a gente ainda na adaptação de comida, já começa a comer uma ração, e assim, e a gente sempre percebeu que quando usa o Fosfosal, a resposta é mais rápida. Então o manejo nosso, com 4 semanas, o animal volta no curral. E se preciso, a gente faz uma nova dose. Agora, quando o animal já recupera a carcaça, que a gente percebe que a maioria já recupera, a gente já não faz essa redose, né? E até porque os animais assim que ficam mais debilitados para trás, tem que se fazer outra dose para ele poder acompanhar o lote. Isso, a gente vê isso aqui no final, ó. Quando a gente vê uma boiadinha dessa com 20 meses aí, ó, já quase no ponto de abate. Então essa boiadinha vai morrer com 2 anos. Isso daí é reflexo de um bom trato que teve quando ele chegou na propriedade. Como vocês puderam acompanhar, a compra de bezerros acarreta uma série de desafios, como por exemplo, desmama, transporte e adaptação na nova propriedade. Bruno, explica pra gente como o Fosfosal age nessa série de desafios. O Fosfosal é um multimineral que ajuda a minimizar os estresses causados por todos esses manejos, né? Seja a desmama, seja o transporte, a adaptação desses animais a uma nova propriedade. Então 10 ml de Fosfosal na entrada dos animais na fazenda ajuda demais a minimizar os impactos negativos do estresse e permitir que esse animal desenvolva e performe de uma forma melhor dentro da fazenda. Então com o Fosfosal nessa adaptação, os animais acabam entregando mais resultado. Aumente o score corporal do seu rebanho também. Ligue agora 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. E o assunto por aqui no Agricultura BR agora é arroz. E se eu falo de arroz, você sabe que estou falando do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul concentra praticamente 90% de toda a produção brasileira e por lá já está muito próximo a ter início a campanha 2018-2019. Uma campanha que, ao que tudo indica, terá uma área de cultivo menor, uma área que deve ficar 1,63%, 1,67% inferior à safra 2017-2018. Também, produção deve ficar reduzida frente aos resultados da campanha 2017-2018, 6,7% inferior à safra passada. Mas vamos ver na tela aqui como é que fica o cenário para o Rio Grande do Sul, o maior produtor de arroz do país, área de cultivo em 1.050.000 hectares, uma queda de 1,69%. Produção estimada em 7.970.000 toneladas, recuo de 6,7% de acordo com a Emater do estado do Rio Grande do Sul. A área menor, produção menor também de arroz no estado do Rio Grande do Sul, números que apresentam aí recuo para a produção nacional, já que o Rio Grande do Sul é o maior produtor. Carla. Pois é, Fabiano. E já que vai se iniciar o plantio de arroz lá no estado gaúcho, vamos para a Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende o que os produtores podem esperar a partir do mês de outubro para as áreas. Boa tarde, Juliana, novamente. O que os produtores podem esperar aí para o início do plantio do arroz em Rio Grande do Sul?
Olá, Carla. Olha, no Rio Grande do Sul as chuvas vêm sendo bem frequentes e por isso os índices de umidade do solo vêm ficando cada vez mais elevados. Esse mapa representa os índices de umidade do solo no Rio Grande do Sul, ou seja, temos índices que superam 90%, considerando até índice de encharcamento do solo. Isso dificulta bastante para os produtores que vão começar as atividades de plantio agora nesses próximos dias. E conforme estamos com o Oceano Pacífico em aquecimento, que acaba gerando indícios de um El Niño nesses próximos períodos, e isso acaba aumentando ainda mais a chance de chuvas frequentes, episódios de temporais no Rio Grande do Sul. Por isso, a tendência ao longo dos próximos meses é de chuva acima da média, principalmente no Rio Grande do Sul. Isso, de forma geral, as pancadas vêm garantindo bastante expressividade, com volumes de água bastante elevados no Rio Grande do Sul ao longo de toda a primavera. Isso pode afetar bastante o plantio das lavouras de arroz na região. Então, as chuvas mais frequentes que podem ficar acima da média já a partir do mês de outubro no Rio Grande do Sul, conforme o Oceano Pacífico está em aquecimento e aumenta essas pancadas de chuva no estado gaúcho, podem ainda atrapalhar essa fase inicial do plantio das lavouras de arroz na região, porque vamos ter períodos de instabilidades bem frequentes e duradouros. E os períodos de tempo mais seco que acontecer entre alguns episódios de chuva acaba não sendo suficiente para diminuir os índices de umidade do solo e favorecer a entrada das máquinas no campo. Então, por isso, os produtores de arroz podem ainda ter muitos transtornos durante os próximos períodos por conta das chuvas mais frequentes e também com forte intensidade no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até lá! Obrigada, Juliana. Então, atenção aos produtores de arroz do Rio Grande do Sul. Mudamos de assunto agora, porque eu quero saber do senhor, da senhora que está acompanhando o Agricultura BR, o canal do Boi. Seguinte, e aí, conhece Maceió? Vamos investir em Maceió? É isso que você vai conhecer agora, pelo menos um pouco, para saber de uma grande oportunidade de investimento na reportagem de Valdir Pacheco. Maceió possui uma das partes mais belas do litoral nordestino. Inúmeros trechos da costa são protegidos por recifes que tornam o mar calmo. As águas costumam ser azuis ou esverdeadas o ano todo. Você já pensou em investir em Maceió? Então, aqui surge uma oportunidade para você empreender em Maceió. Basta apenas participar do leilão judicial num processo de execução desta área urbana de aproximadamente 3.584.600 metros quadrados, a menos de 5 quilômetros do aeroporto Zumbi dos Palmares, distante 20 quilômetros da capital Maceió. A área que será leiloada está no complexo da usina Utinga, na rodovia AL-404, a 2 quilômetros da BR-104, que liga ao aeroporto. A segunda praça será realizada no dia 4 de outubro de 2018, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. A segunda praça haverá um desconto de 50%. O imóvel sairá por R$ 10 o metro quadrado. Então, aqui está uma oportunidade para você investir em Maceió, com toda a garantia jurídica e o mais interessante, esta área está livre de quaisquer ônus. Se você quiser mais informações, tirar dúvidas relativas ao edital ou agendar uma visita para conhecer o local, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950-9660 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela. E a seguir no Agricultura BR, você vai ver que o controle fitossanitário é prejudicado no país pela falta de fiscais agropecuários. E ainda hoje você confere a previsão do tempo para sojicultores do Piauí no quadro Agricultura BR Responde. Participe do programa conosco, mande seu WhatsApp no 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já.
Tradição, genética e qualidade você encontra no Leilão Virtual Pagador 2018. Dia 27 de setembro, quinta-feira, às 8h30 da noite. Em oferta, 70 touros Nelore filmados em Presidente Prudente, São Paulo. Venha fazer grandes negócios. Leilão Virtual Pagador 2018. Dia 27 de setembro, quinta-feira, às 8h30 da noite. Realização Leilosul. Transmissão Canal do Boi. Se você procura um Nelore moderno, precoce e fértil, não perca esta grande oportunidade. A genética funcional do Nelore Mocho estará presente no Leilão Virtual Mocho Brasil. Serão 100 touros de alta qualidade, além de pacotes de sêmen com condições especiais. Dia 30 de setembro, domingo às 14 horas, pelo Canal do Boi. Atenção, criadores! Dia 5 de outubro, sexta-feira, às 19 horas, leilão virtual liquidação total de plantel Nelore do Tonicão. Serão ofertados 50 touros, 400 vacas, novilhas e bezerras Nelore PO. Dia 5 de outubro, sexta-feira, leilão liquidação total de plantel do Nelore Tonicão. Transmissão Canal do Boi, realização Leilo Boi. Informações 67 3342 4113. E o setor produtivo de flores, hortaliças e frutas intensificaram discussões sobre controle fitossanitário. Catarina Martorelli traz as informações. A Organização Mundial do Comércio estabelece regras fitossanitárias a serem cumpridas no comércio entre países. E a própria legislação brasileira também tem suas exigências para garantir qualidade, segurança e conformidade dos produtos, além da avaliação do risco de disseminação de pragas. Mas quem trabalha com frutas, flores e hortaliças tem dificuldades para seguir tudo à risca. Nós temos uma dificuldade de gente para fazer isso, né? Nós temos muito pouca gente, então a gente, sem colocar o risco, ou seja, sem trazer risco para o Brasil e para esses outros países, nós temos que agilizar essa forma. Segundo o Ministério da Agricultura, hoje existem em análise 600 pedidos com relação a esses requisitos fitossanitários, mas a capacidade hoje do MAPA é de analisar de 10 a 13 pedidos apenas por ano. O setor produtivo, especialmente de hortaliças, frutas e flores, tem discutido bastante o assunto para minimizar os impactos. O Ministério da Agricultura tem um trabalho muito bom, muito forte nesse sentido. Eles fazem toda a fiscalização, implementam todos os mecanismos para mitigar esses riscos. E é o que é o essencial. E aí o que também é importante é o setor privado entender desses riscos e colaborar com o MAPA, com o Ministério da Agricultura, justamente para mitigar ou minimizar esses riscos e assim manter os mercados estrangeiros abertos. Segundo o Ministério da Agricultura, depois que passar o período eleitoral, que houver a troca de governo, o Ministério deve abrir concurso público para aumentar aí o número de pessoas que trabalham na análise desses pedidos dentro do MAPA. Catarina Martorelli para o SBA. E o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. Mais do que isso, há uma perspectiva que o Brasil eleve em 50% suas exportações nos próximos 5 anos. Para isso, é necessário que a certificação de hortifruti aqui no Brasil ocorra de uma maneira mais rápida. Pensando nisso, está tendo um grande trabalho, investimento para que a Global Gap, que é a maior empresa de certificação do mundo em relação a esse tipo de produto, comece a considerar melhor esses produtos brasileiros para serem exportados. E este é o assunto também da entrevista de Walter Pulga Júnior, falando sobre embarques e também produção de frutas no Brasil. Sérgio, muito obrigado por ter vindo. Vamos agora lembrar para o telespectador o que é o Serviço Brasileiro de Certificação. Vocês são muito conhecidos na certificação de gado bovino, não? Exatamente. Olá a todos. Nós da SBC trabalhamos em praticamente todo o estado nacional. Existe um protocolo principal que chama certificação Sisbov, que habilita a fazenda para exportação à Europa. E no Brasil hoje são 9 estados habilitados, com exceção do Norte e Nordeste, que ainda existe um problema sanitário que é considerado pela Europa Zona 2, e a Zona 1, que são os demais estados liberados, é onde a SBC atua, tá?
fazemos desde 2002 a certificação Europa nesses estados. Vocês são conhecidos por certificação na área de bovinocultura. Exatamente, exatamente. Agora a empresa avança. A empresa tem 16 anos e agora vai para a área de hortifruti. Exato. Vocês conseguiram já obter essa acreditação, vamos dizer assim, né? Essa aprovação do Inmetro? Perfeito. Na verdade, Pulga, em 2004 houve uma demanda pela Tesco, que é uma grande varejista da Inglaterra, na carne certificada, chamava Eurep Gap, e hoje passou-se a chamar Global Gap. Naquela época, o SBC se preparou, conseguimos a acreditação, fizemos aí várias propriedades da certificação Eurep Gap, e em 2007 praticamente a demanda sumiu. E nós paramos também, desistimos da certificação Eurep Gap, a gente fazia só na pecuária, e continuamos só com a aveia aí no Sisbov, na certificação Europa. E de lá para cá, muitas coisas mudaram, tanto na questão da certificação Sisbov, como apareceram essas oportunidades na fruta. E então, há uns 2 anos, a SBC vem se estruturando para conseguir a acreditação junto ao Inmetro e ter o ISO 17065, que é um dos critérios que o comitê do Global Gap na Alemanha exige para uma certificadora conseguir certificar projetos Global Gap. Bom, a partir de agora, vocês dispõem desse serviço de certificação. A perspectiva é boa para o Brasil nesse mercado que exige certificação? Tá. Pulga, nós tivemos há pouco tempo a auditoria do Inmetro, é o órgão acreditador. Apareciam algumas oportunidades de melhorias por parte deles, atendemos elas. No Global Gap já fizemos todo o credenciamento e começamos a atuar em algumas propriedades de fruticultura. Há um campo enorme, a fruticultura hoje, o Brasil é um grande produtor e um pequeno exportador, então é um campo assim gigante. E há pouco tempo que nós estamos atuando no ramo de fruta, já vimos que há possibilidades assim, grandes para a gente atender esse mercado que cada vez cresce mais. A certificação é exigida lá fora, na Europa e também em outros países, ou ainda é possível ficar sem a certificação na exportação? Existem os dois mercados, tá? O consumidor, na verdade, traz isso para uma rede de varejo, o varejo vai buscar isso no produtor, então isso vai cair no setor primário. Cada vez mais há demanda da exigência de uma certificação, seja Global Gap, seja certificação de sustentabilidade, enfim, hoje temos algumas certificações aí que seria requisito básico para exportação. E aí quem vai nos passar isso é o mercado, e o mercado está cada vez mais crescente. E o Global Gap é basicamente para atender o mercado europeu. Basicamente. Tem outros países que exigem o global também, mas assim, basicamente, o mercado europeu que pede a certificação global. Bom, mercado lá fora para a fruticultura brasileira ainda tende a crescer muito, você disse isso agora. Vocês já têm uma dimensão do quanto esse mercado pode crescer nos próximos anos? Nós fizemos uma estimativa e consultamos alguns órgãos, algumas associações da fruticultura. A tendência é crescer aí de 40% a 50% ano. O número é bem pequeno, por volta de 3%, 4%. Eu vi acho que no site da Associação da Fruticultura, né, do Brasil, é 3%, 4% exportado, é muito pouco. Por isso há uma possibilidade de crescimento rápido da exportação. Exatamente, 50%, até 50% por ano. Exportamos pouco, na verdade. Pouco, muito pouco. E somos grandes produtores. Certificação é uma exigência para aumentar essa exportação? Ou o Brasil não trabalha muito bem a fruticultura lá fora? O que vocês perceberam nessas pesquisas, nesses estudos, para agora entrarem nesse mercado de certificação de hortifruti? Sim, é uma exigência. E além dessa questão da certificação, o que melhora as boas práticas dentro da propriedade é muito significativo, porque o tripé do Global Gap seria boas práticas agropecuária, desde a parte social, produtiva,
bem-estar dos funcionários e aí por diante. Boas práticas. Essa seria a base do Global Gap. Há alguma outra exigência que você destacaria para passar pelo Global Gap? Exigência, sim. Na verdade, o Global Gap tem vários critérios de cumprimento em cima dessas boas práticas que eu estou explicando, né? E dentro dele tem algumas regras. Não que no primeiro ano o produtor tenha que atender 100%. Então, há uma melhoria contínua nas propriedades que atendam o protocolo Global Gap. Mas, assim, é bastante interessante que você evolui, você sobe a régua dentro da propriedade com esses tipos de certificação, que nem o Global. Entendeu? É possível subir lentamente, é possível ganhar espaço no Global Gap? Sim, é possível. Dentro do que a norma exige, mas tem lá as melhorias contínuas e dentro dela você atende um percentual no primeiro ano e assim você vai caminhando até conseguir um atendimento na plenitude, né? De 100% dos critérios. Agora vamos falar sobre aquilo que interessa e muito ao produtor e você que trabalha na área comercial pode, pelo menos, acender uma luz. O processo de certificação para o produtor de frutas é muito caro? A certificação em si é barata. A certificação em si é barata. É uma taxa anual que a certificadora cobra do produtor, só que às vezes o que encarece para o produtor rural é a implantação. Então, se a gente vai em projetos já que tem toda a infraestrutura, todo o controle, todas as técnicas já implementadas, muito mais fácil. É só chamar a certificadora e a gente consegue atender ele em curto tempo e a certificação é barata. O que é caro são fazendas despreparadas e implantar um nível desse de boas práticas, de registros, de treinamento para conseguir chamar a certificadora e certificar o projeto. Aí exige um investimento maior. Exatamente. Aí cada projeto é uma particularidade. Quem já tem boas práticas encontraria aí maior facilidade. Mais facilidade para chamar a certificadora. Um custo menor. Bem menor. Porque a certificação não é cara. Pode não atender 100% das exigências, mas atende uma parcela boa e pode avançar lentamente. Exatamente. Que está dentro da norma, dessa forma, pode sim acontecer isso. Bom, eu agradeço a presença aqui conosco de Sérgio Ribas Moreira, que é diretor proprietário da SBC, né, o Serviço Brasileiro de Certificações, agora atuando também, além da pecuária, atuando também na hortifruticultura, né, preparado já para certificação de frutas, notadamente as demandadas para a Europa. Agradeço mais uma vez a presença do zootecnista Sérgio Ribas Moreira aqui. Vamos encerrando a entrevista, voltamos ao programa. E o Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco tem previsão do tempo por aqui. E você pode participar aqui conosco enviando foto ou vídeo da sua produção até uma pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 67996562266. Voltamos já. Estamos de volta e agora para destacar a participação do telespectador aqui no nosso programa, no quadro Agricultura BR Responde. E a participação do Agricultura BR Responde de hoje vem lá do Piauí. Vamos ver a pergunta da nossa telespectadora, que é a Maria Mota, que mora no município de Sebastião Leal. Ela pergunta: gostaria muito de saber a previsão do tempo para o plantio de soja aqui da região. Um abraço, Maria. Tá certo, um grande abraço para ela. Quem responde é a Juliana Rezende, já está aqui conosco. Juliana, como é que fica então o momento certo, né, de acordo com a chuva, para o plantio de soja no Piauí? Então, respondendo à dúvida da telespectadora Maria Mota, do estado do Piauí, que quer saber quando que a chuva retorna para poder realizar o plantio da soja na região. Olha, no Piauí é o tempo seco que vem predominando, é por isso que as condições de umidade do solo seguem baixas em todo o estado. A expectativa ainda é das próximas semanas serem marcadas por tempo bastante seco e nada de chuva. Esse cenário vai persistir até pelo menos o mês de outubro. As primeiras pancadas de chuva que devem voltar a acontecer na região do Piauí, de forma a trazer um cenário mais otimista para começar o plantio da soja na região, é ao longo do mês de novembro somente, principalmente na região da telespectadora.
operadora somente durante a segunda quinzena. Então, até pelo menos a primeira quinzena de novembro, o tempo seco vai predominar em grande parte do Piauí e não vai garantir um cenário mais otimista para o plantio da soja. Somente em meados do mês de novembro as chuvas retornam e aí sim os produtores já devem começar as atividades de plantio, conforme as instabilidades conseguem trazer um cenário mais otimista e até aumentar as condições de umidade do solo na região. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até lá, boa tarde a todos. Tá certo, Juliana, uma boa tarde para você. Até amanhã aqui no Agricultura BR. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com as últimas informações desta edição. Voltamos já. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR. Vamos saber como é que vem soja em Chicago. Rapidamente você acompanha comigo, porque logo mais às 17h20 você tem o fechamento. Soja continua em alta, mas a alta vai sendo reduzida. Neste momento vai subindo pouco mais de 0,5%, 0,6% as posições com soja no curto prazo na Bolsa Norte-Americana de Chicago. E agora mostramos para você como opera o dólar no mercado nacional, o dólar que vem em alta nesta terça-feira. Você pode ver na sua tela aí, o dólar comercial está sendo negociado a R$ 4,12 mais 3, com uma variação positiva em 0,81%. E com essas informações, essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Nós voltamos logo mais às 17h20, trazendo mais destaques do agronegócio nacional. Este é a Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Até mais. Até mais.